Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre, revista de adulto, onde estamos contextualizando os ataques do inimigo contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. No vídeo de hoje, estaremos trazendo uma reflexão sobre essa nossa sexta lição, que está intitulada A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. As sutilezas das ideologias contrárias à família. Essa nossa sexta lição, que está para ser ensinada no dia 7 de agosto, um domingo, e nós estamos antecipando, trazendo resumos das nossas lições, para que você possa fazer uma reflexão antes de chegar na sua sala de aula, fazer algumas observações a partir do conteúdo ao qual estamos postando. Então, na lição, no vídeo anterior, nossa quinta lição, nós falamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Essa nossa sexta lição, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família, tem muito a ver com o conteúdo da nossa terceira lição. Você confere aqui no card, na descrição. A gente está colocando aqui a descrição, você confere aqui embaixo, dos nossos vídeos postados aqui no canal anteriormente. E na nossa terceira lição, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual, também tem algum conteúdo dessa lição na nossa sexta lição. Está falando sobre a questão da família. Na nossa terceira lição, nós pontuamos, a lição vem trazer uma reflexão sobre a questão da fornicação, do relacionamento extraconjugal, do homossexualismo, e aqui nessa sexta lição também vem trazer, obviamente com algumas observações pertinentes, que não está contando na lição número 3, e vem complementar sobre a questão da ideologia do gênero, que não é pontuado lá na nossa terceira lição, tá bom? Não esqueça, se você ainda não é seguidor do nosso canal, se você está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, encontrou o nosso canal pela primeira vez, siga o nosso canal, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, e compartilhe também o nosso vídeo, compartilhe para que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Então, as sutilezas do inimigo contra a Igreja de Cristo. Esse é um conteúdo que nós estamos abordando nesse terceiro trimestre e é muito importante. A Igreja de Cristo está sendo atacada em todas as áreas, de todos os lados. O sistema mundano corrompido vem tentar distorcer a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus. Hoje tudo é permitido, tudo é relativo, tudo se fala hoje na pós-modernidade, na pós-verdade. A verdade absoluta agora já não é mais verdade para muitos segmentos da nossa sociedade. Aquilo que prega-se hoje no pós-modernismo, no pós-verdade, que aquilo que as minhas emoções apregoa, que as minhas emoções vêm dizer que é a verdade, é aquilo que passa a ser verdade para mim. Então, aquilo que a palavra de Deus vem, estabelece, ensina, deixa de ser verdade, perde a sua relevância. Este é o mundo que estamos vivendo. Quando o homem se afasta de Deus, acontecem essas bizarrices que vemos na nossa sociedade, Mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e o nosso manual de regra
de fé é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que nunca vai se equivocar, nunca vai se contradizer, porque tudo que nela está escrito cumpriu, está cumprindo ou se cumprirá as suas profecias, porque é Deus falando. E Deus, obviamente, não mente. Então, o nosso manual de fé, de regra, é a palavra de Deus. Então, servo do Senhor se imita o seu mestre. Servo do Senhor Jesus Cristo imita o seu mestre. E o que o nosso mestre está ensinando está registrado na Bíblia Sagrada, a sua santa e infalível palavra, né? Ainda que o mundo venha pregoar essas distorções, essas bizarrices, a igreja não deve se deixar levar por isto. A igreja genuína do Senhor Jesus Cristo, que tem como alvo o céu, não vai deixar se levar por essas ideologias contrárias às verdades bíblicas, que é a palavra de Deus. O nosso texto áureo está registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora, que esteja diante dele. A nossa verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família cristã. A base da sociedade é a família. Então, essas ideologias vêm distorcer, tentar relativizar a verdade absoluta, aquilo que tem sido base para a família, para a sociedade durante séculos. Esse sistema, obviamente, se alguém quer viver segundo esse sistema, vá viver, mas não queira relativizar a palavra de Deus, porque não é a palavra de Deus que tem que se adaptar ao mundo. É o mundo, o homem, que tem que se adaptar à palavra de Deus, porque Deus é absoluto, Deus é completo, Deus é o autor da vida, o arquiteto, o construtor, o criador de todas as coisas. O homem é apenas uma criatura. Quando o fôlego de vida sai dele, quando Deus tira, acabou-se o homem, vira pó, vira cinza, com 2 dias está fedendo. Então a igreja do Senhor tem que olhar para a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, de regra, de conduta. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O nosso texto bíblico em classe está registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda árvore do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi formado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está falando aqui da criação da mulher. Deus criou os animais, macho e fêmea. Deus criou o homem, macho e fêmea. Deus não criou macho e macho, nem fêmea e fêmea. Macho e fêmea. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Então é sobre esse assunto que estaremos refletindo, fazendo uma reflexão neste vídeo. A família é um projeto especial de Deus. É um projeto especial de Deus. A família monogâmica, um só parceiro, heterossexual, macho e fêmea, indissolúvel. O projeto, o propósito de Deus é que ela dure até que a morte os separe. Esse é o projeto de Deus. Esta é a base, é a família que Deus estabeleceu. Então, a nossa regra de fé, de prática, é a palavra de Deus. Servo do Senhor, segue os ensinamentos do seu mestre. Então, vamos viver a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, a Igreja de Cristo tem que se posicionar, pregar o Evangelho, como o Senhor Jesus Cristo nos instruiu. Ouve quem quer, aceita o convite da salvação quem quer, mas a Igreja do Senhor não deve se relativizar, seguindo o que o mundo prega, né? Então, vamos abordar sobre a família como um projeto especial de Deus, os fundamentos da família cristã, esclarecer as sutilezas dessa nova configuração familiar que está aí na sociedade, famílias totalmente contrário ao que a palavra de Deus apregoa, e pontuar os princípios bíblicos para uma família sólida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. A família é um projeto de Deus. Há vários fundamentos sobre os quais ela está edificada. O manual de regra novamente de fé é a palavra de Deus para a Igreja do Senhor, para aqueles que reconhecem e aceitam o convite de Jesus Cristo, para aqueles que querem voltar para o paraíso que um dia foi perdido. Não pode se comparar nem viver segundo o padrão mundano. Nós estamos contextualizando as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, existem valores fundamentais sobre os quais a família, a igreja, está estabelecida, edificada, plantada, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, como Deus assim o estabeleceu. Práticas como a infidelidade conjugal, esses modelos alternativos de construção familiar que existe hoje, são perigos que demandam a atenção da Igreja de Cristo, do povo santo, da noiva do Cordeiro. São ideologias, comportamentos que tentam relativizar
a palavra de Deus. A igreja precisa ficar atenta. O nosso primeiro tópico está falando família, projeto de Deus, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Falando da família, macho, fêmea, homem e mulher. O Senhor se referia à constituição familiar. Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina, estabelecida por Deus, lá no Gênesis. Foi Deus e não o homem que o criou. A família é criação de Deus, o macho e a fêmea. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. A família estabelecida por Deus, que diga-se de passagem. Não esse modelo de família que a sociedade está batendo palmas, está abraçando. Cada um, obviamente, vive a sua vida, faz a escolha que lhe bem aprouver. Vive como quer. A questão aqui nós estamos falando da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, que não deve trazer o mundo, as práticas do mundo para dentro da igreja. A igreja é separada. Ao olharmos a história da igreja primitiva, se começarmos a dar uma olhadinha na história da igreja primitiva, no início, a história vai dizer que a igreja, os irmãos em Cristo, eram conceituados como aqueles que transtornavam o mundo. Por quê? Porque os discípulos se identificavam com seu mestre, se identificam com seu mestre. E Jesus veio nos mostrar, segundo a palavra de Deus, qual é o comportamento de um cidadão do céu. Ele não se mistura, porque o mundo não conhece a Deus. Quando Jesus vem dizer lá no Sermão do Monte, registrado ali no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, 6 a 7, quando Jesus vem dizer que nós temos que ser luz no mundo e sal na terra, Jesus vem dizer que a sua igreja não se mistura, ela brilha, ela é diferente. Ela é notada pelos que estão nas trevas. Se a igreja de Cristo deixa de ser luz e deixa de ser sal, se ela não é notada, se ela passa a ser igual a todos, ela deixa de salgar, ela deixa de temperar. Jesus vai dizer que se torna insípida, para nada serve. Então, nós temos que nos posicionar, não deixar o mundo entrar nas nossas vidas. A igreja de Cristo tem que se posicionar. Cada um, novamente, vive a vida que bem lhe aprouver, que queira viver. Mas nós pregamos o evangelho da paz, da salvação. A prática estabelecida da família por Deus. E quando nós somos luz, quando nós somos sal, aqueles que reconhecem o seu estado, que está diante, estão errados, o Espírito Santo
Toca. Mostra que há diferença naqueles que são dos céus. A Igreja de Cristo não se relativiza. Ela é exclusivista. Exclusivista. Ela é separada. Ela não se mistura. Ela é única. Ela tem dono. Ela tem dono. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, Deus estabeleceu a família, macho e fêmea, homem e mulher. Como é que a humanidade iria se multiplicar? Para hoje, essas ideologias estão apregoando essas barbáries, essas bizarrices que o sistema do anticristo vem apregoar, dizer que isso é o que é o normal. E a Igreja do Senhor, muitos líderes que estão cegos espiritualmente, já não sentem mais o fervor do Espírito Santo na sua vida, deixou de olhar para o reino dos céus e os interesses hoje são outros, está deixando o sistema mundano entrar nas igrejas. Mas que Deus venha em Cristo Jesus abrir o nosso entendimento e nos confrontar na sua palavra. Que a sua igreja não se mistura, não se vende, não se mancha. A célula máter da sociedade é a família. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade. Na base da sociedade está a família. A família estabelecida por Deus. Não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. A degradação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ou presenciados. Ruiu-se a família, ruiu-se a base estabelecida por Deus, o mundo vira esse caos. Quando o homem decidiu se afastar de Deus, decidiu não reconhecer a soberania de Deus, quando o homem decide seguir seus próprios conselhos, seus próprios caminhos, só vem tragédia, desgraça para a humanidade. Peguemos como exemplo Adão e Eva, primeiro casal que decidiram seguir seus próprios conselhos, dando ouvido a uma voz estranha, a ouvir e obedecer aquele que havia lhe criado, que lhe amava, que não lhe deixava faltar nada. Perder o seu posicionamento em Deus. O homem perdeu o seu posicionamento em Deus. O centro é o eu agora. Deus deixou de ser o centro na humanidade. E em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar ali que Deus entregou as suas próprias paixões, os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências mundanas, porque decidiu se afastar de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele perde o rumo e acaba caindo nos próprios precipícios que ele cavou. Fundamentos da família cristã.
o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, ou seja, é o indivíduo só para um cônjuge, um macho e uma fêmea, um só homem e uma só mulher. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Novo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer ali que aquele que deseja o episcopado, o serviço eclesiástico, que seja marido de uma só mulher. Um só homem e uma só mulher. Então esse é o padrão estabelecido por Deus. Está lá no Gênesis, quando Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez várias mulheres para um homem, nem vários homens para uma mulher, e nem vários homens e nem várias mulheres. Deus fez um casal, para que a partir daí este seja o modelo estabelecido. A poligamia deve ser rejeitado como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Vamos seguir o padrão estabelecido por Deus? O casamento bíblico é heterossexual, macho e fêmea. Quando Deus criou o primeiro casal, os criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. O gênero é baseado no sexo biológico. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual. Biblicamente. Nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus, né? Heterossexual, macho e fêmea, constituído por Deus assim, homem e mulher. O casamento também tem que ser indissolúvel e confessional. Ele foi feito, estabelecido, abençoado por Deus para durar até a morte. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Está em Mateus capítulo 19, versículo 6. O casamento bíblico é feito para durar. É feito para durar. Adultério, a questão do adultério, quando Jesus vem dizer que a única regra de exceção que o casamento pode ser destituído é quando há um ato de adultério e não há o perdão daquele que foi ofendido, que foi traído. Aí a Bíblia vem dar respaldo para que o casamento seja dissolvido, para que haja a anulação do casamento. E aquele que foi traído pode adquirir um novo relacionamento, um novo casamento, que esse não está adulterando. As regras, as exceções são essas. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que quando um irmão ou uma irmã cristão aceitou a Cristo e seu cônjuge não é cristão, e esse cônjuge que não é cristão decide abandonar, ir embora, deixar, pedir divórcio, este fica desimpedido do adultério, este fica livre para atrair um novo matrimônio, um novo casamento. Quando esse pedido de divórcio parte do crente, este não deve casar mais com outra pessoa. Trate de reconciliar-se com aquele que foi seu esposo ou esposa. Isso nós tratamos lá na nossa quarta lição. Está falando sobre a normalização do divórcio, né? Então, são pontos que a gente tem que
pontuar para a gente não se atrapalhar. Casamento na Bíblia só é, segundo o que Jesus disse, o que Deus estabeleceu na sua palavra, o casamento só pode ser dissolvido, desfeito, quando há a prática do adultério. Aquele que foi traído, não havendo a possibilidade da reconciliação, porque Jesus vem dizer que bom é que haja o perdão e a reconciliação. Não havendo essa possibilidade de a reconciliação, acontecendo o divórcio, aquele que foi traído pode atrair um novo relacionamento, um novo casamento que não está em adultério. E o apóstolo Paulo vem dizer, quando existe um casal e um desses aceita Cristo e o outro não, aquele que não aceitou a Jesus, se ele quiser divorciar, pedir o divórcio, este que é cristão, acontecendo o divórcio, esse fica livre para atrair um novo casamento que não está em adultério. Desde que o pedido de divórcio não parta do cristão. Ok? Para a gente conceituar certinho. E outro detalhe é que o casamento tem que ser confessional. O que é isso? As Escrituras pontuam que não deve haver união entre o crente e um incrédulo. Está na igreja, a moça ou o rapaz está na igreja, se relaciona com alguém que não é cristão. Julgo desigual. Não pode acontecer isso, né? Essas são as exceções que a palavra de Deus vem trazer em relação à questão do divórcio, né? Então, o cristão não pode se relacionar com quem não é cristão, a luz com as trevas. É mais fácil quem está lá nas trevas levar quem está aqui do que quem está aqui trazer alguém. Por quê? Estar deixando de seguir o que Jesus ensinou para se misturar com as trevas, e não há comunhão com trevas e luz, né? Precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus nos ensina. A sutileza da família, da nova configuração familiar. No Brasil, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar, como qualquer um outro, em 2011. A partir desse entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, também determinou que o mesmo reconhecimento da união homoafetiva se aplicava para os casamentos. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Precisamos orar. Precisamos orar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os acontecimentos ao nosso redor vêm comprovar, vêm mostrar, e a Bíblia nos ensina que o amor de muitos se esfriaria, a apostasia, o desvio, as ideologias, as seitas, muitas imperceptíveis ao longo da história, a igreja dormindo e o diabo não dorme. E o cerco está estreitando-se contra a igreja de Cristo. A família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, não macho e macho, nem fêmea e fêmea.
E a questão da sexualidade não binária? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero sexual, né? Ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino. Esta pessoa é chamada genderqueer, não sei se é essa a expressão. Uma pessoa não binária pode achar que não é um homem ou mulher. Teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. E isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia Sagrada. E também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. A ideologia de gênero, que defende que o gênero, a orientação sexual ou a identidade sexual são resultados de uma construção social e não é biológico. A filósofa norte-americana Judith Butler, ela é referencial mundial no estudo da teoria do gênero. Ela tem origem judia. Ela acredita que não há macho e nem fêmea, nem homem nem mulher. E ela é uma referência mundial nessa área. Com sua teoria, gênero e sexo não têm relação alguma entre si. Gênero é algo que não está ligado ao sexo, mas a uma construção social. Alguém pode ter um corpo masculino, mas se sentir feminino, e vice-versa. Pregou que se alguém nasceu homem, não se sente mulher. Pregou que se alguém que nasceu homem, mas se sente mulher, é porque simplesmente nasceu no corpo errado. Filósofa norte-americana de origem judia, Judith Butler. A única forma da igreja genuína, aquela que vai para o céu, aceitar ou considerar aceitável a ideologia do gênero é relativizando a Bíblia. E a Bíblia não é relativa. A Bíblia não é relativa. Ela é completa, ela não muda, ela não está equivocada, ela não está ultrapassada. A Bíblia não está ultrapassada. Então, a única forma da palavra de Deus, da Bíblia, aceitar é se ela for relativizada. Se ela que tiver que se adaptar ao que o sistema mundano pregou, e não é assim. A palavra final, a autoridade final, é a palavra de Deus. Acreditemos, aceitemos, gostemos ou não, é a palavra de Deus. E a Igreja de Cristo vai pela palavra de Deus. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação da familiar. Significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 ao 9. Quando Deus vai dizer, ensina a teus filhos e os filhos desses a seus filhos e assim sucessivamente. O que a palavra de Deus diz, ensina, né? A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar e ausência de valores fortes. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há
desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina. Meu Deus! No meio dessa guerra cultural na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser morno. Jesus vai dizer lá em Apocalipse que esses serão vomitados. Não dá para ser morno. A igreja do Senhor não pode ficar em cima do muro. Ela tem que se posicionar. Quem quiser seguir sua vida, siga. Mas a igreja de Cristo não deve se manchar. Tem que manter-se limpa, pura, como Jesus nos ensinou, né? Temos o dever moral de dar a conhecer aos nossos filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. O papel da igreja também, né? Famílias fortes fazem igrejas fortes. Da mesma forma que igrejas fortes fazem famílias fortes. Igreja forte fazem família forte. E famílias fortes faz a igreja forte. É um com o outro. A igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica que a família pode ser curada. Onde a família pode ser curada? É missão da igreja estabelecer cura para a sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. E os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos devem ser sempre transmitidos e ensinados. A família está sob ataque. A igreja do Senhor está sob ataque. Meu Deus, vamos nos posicionar como sal da terra e luz no mundo. Velhas práticas como a do adultério, ideologias contrárias ao padrão estabelecido por Deus estão sendo vendidos para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. As consequências do afastamento do homem de Deus. As sutilezas que o diabo usa para tentar destruir a igreja de Cristo. E ele atacando a família, ele ataca a base da igreja de Cristo. Mas Jesus disse que ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Se você não nos posicionarmos, Deus levanta outros que se posicionarão. Se eu e você deixarmos nos corromper, Deus levantarão outros que não se corromperão. Mas a palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela prevalece contra o sistema mundano. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.